Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde de hoje, né, nosso estudo. E assim, é sempre bom a gente se lembrar da oportunidade que a gente tem, que assim, não é comum a gente numa empresa ter um espaço como esse, que no horário do trabalho, assim, no intervalo do almoço, nos permite, né, vir aqui para a gente se reunir, estudar um pouco sobre a doutrina espírita. E sempre a gente volta para o nosso ambiente de trabalho, assim, até para casa mesmo à noite, mais equilibrado do que quando a gente chega aqui, né? E assim, para a gente dar início à palestra aqui de Naelson, eu queria pedir a Marco Polo que possa fazer a prece inicial. Querido Jesus, mestre amado, amigo incondicional de todos os momentos, te rogamos a assistência de Dantes, bem como a de Aires de Lacerda, o nosso regente dos trabalhos, para que o nosso irmão Naelson tenha assistência compatível com a sua responsabilidade enquanto trabalhador da doutrina espírita, e essa assistência também se derrame aos nossos irmãos desencarnados que com certeza estão presentes e se sintam acolhidos com muito carinho e pela satisfação de estarem presentes com todos nós aqui. Assim sendo, que passa a palavra ao nosso irmão, que dirige os trabalhos da tarde de hoje, para dar início à reunião. A equipe de mentores espirituais, que é capitaneada pelo nosso irmão Aires de Lacerda, nós vamos dar por iniciado, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo e a palestra da tarde de hoje. Assim seja. Gente, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nesse momento, nós rogamos a Deus, nosso Pai, a generosidade da palavra, aos irmãos presentes. Nós rogamos a humildade para a percepção do pequeno estudo desta tarde. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos auxiliar hoje e sempre. Muita paz. Meu nome é Naelson Coutinho. É um prazer retornar ao grupo Aires de Lacerda, nossa casa. E o tema que a gente escolheu para, quem sabe, refletir um pouco é pensamento e autodefesa. Algo que a gente faz e não tem a noção do que é o pensamento na nossa vida. Talvez, se nós tivéssemos a noção, a gente agisse de forma diferenciada em todos os atos de nossa vida, em nossas relações. Pode ficar certo disso. Quando a gente aprofunda um pouco o estudo nessa área, a gente fica impressionado como realmente a gente tem que tomar cuidado com o pensamento. Todos pensam. Já começa o problema por aí. E a gente vai tentar mostrar, dentro dessa visão, o que é que a gente é capaz de fazer para manter uma boa relação com as energias emanadas de nossos pensamentos e os cuidados que nós temos que ter, que nós chamamos de autodefesa. Primeiro, pesquisamos no Livro dos Espíritos alguma coisa sobre os pensamentos. Tem muita coisa, não vamos dizer que não tem, muita coisa mesmo. Tiramos apenas algumas onde nós julgávamos que seria importante para a gente refletir. Primeiro, quando nós fomos lá na questão 89, onde os espíritos afirmam que os pensamentos cruzam os espaços tão rápido que a gente não pode nem imaginar. E o pensamento, eles afirmam também, é um atributo do espírito. Quando a gente pensa, a coisa acontece. Se a gente pensa em instalar, você pode não sair do lugar, mas você foi lá. É aí que mora o problema do pensamento. Porque você consegue movimentar as coisas sem sair do lugar.
até de olho fechado. Eu não preciso estar olhando para nada. Eu só preciso estar acordado. Porque mesmo dormindo, eu não sou matéria. Matéria é apenas um invólucro do espírito. Eu sou espírito. Até mesmo dormindo, eu não paro de pensar. E aí eu tenho que tomar cuidado com o meu pensamento enquanto a matéria descansa. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou ser levado para onde não devo ir, pelo meu próprio pensamento. Aonde o pensamento está, diz lá, questão 89, o espírito estará lá. Aonde o pensamento estiver, o espírito estará lá. Isso explica, inclusive, uma coisa interessante, que é a ação do nosso anjo de guarda. A gente às vezes imagina que o anjo de guarda vai estar 24 horas por dia ao nosso derredor. Tá? Não, ele tem o que fazer. Ele não é um desocupado, ele tem o que fazer. Todavia, diante de uma necessidade nossa, aonde ele estiver, mirar na sua direção, ele está ali atendendo. Não necessariamente presencial, mas só pelo fluxo de suas energias mentais. Na questão 100, é dito que todo espírito que conserva consigo um pensamento mau é considerado um espírito inferior, ou de terceira ordem. Então, temos que tomar cuidado com o que nós estamos pensando, porque isso aí vai qualificar em nós o tipo de pessoa que nós somos, em função de nossos pensamentos. Fomos até a questão 247. É dito lá pelos espíritos, é pelo pensamento que os espíritos podem irradiar os seus desejos e os seus sentimentos. Desejo e sentimento. E nós também, porque nós somos espíritos. Embora na condição humanizada, embora na condição materializados, nós somos homens e somos espíritos. A matéria é apenas um condutor, um invólucro do espírito, enquanto preso à terra. Daí alguns dizerem que nós estamos numa prisão, chamada terra. Porque o espírito mesmo ele é livre. Essa colocação de irradiar seus sentimentos, isso mostra para a gente a preocupação que nós devemos ter. Desejos e sentimentos. Eu expresso minha vontade, meu pensamento. E o meu sentimento, ele qualifica as energias do meu pensamento. Positivo ou negativo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está pensando. Lá na questão 459, eu adicionei até um pedacinho da 461. A 459 é perguntado se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações. 459, acho que quase todos nós que estudamos um pouco mais com firmeza a doutrina tem isso guardado na memória, essa questão 459. E perguntado se eles influenciam, a resposta foi bastante contundente. Muito mais do que imaginamos. Eles chegam até nos dirigir. Mas você diz, mas como se eu não vejo ninguém ao meu lado? Eu não vejo espírito nenhum ao meu lado. Pois é, e você não está vendo, mas ele está lhe dirigindo. Ele está dando as coordenadas de sua vida e você nem percebe. Mas como assim? Principalmente seu anjo de guarda. E se você tem uma função na área da mediunidade, por exemplo, você não tem apenas um anjo de guarda, você pode ter também um mentor. Dependendo do trabalho que você vai executar com a sua mediunidade, você não tem apenas um anjo de guarda. O anjo de guarda é para os triviais do dia a dia. Mas imaginemos o nosso irmão Marco Polo com uma mediunidade excepcional de cura. O anjo de guarda dele vai atuar como proteção, sim, mas tem que ter nele alguém com uma visão maior sobre tudo isso para auxiliá-lo nesse trabalho que ele trouxe como responsabilidade através da justiça divina. Às vezes, escolha dele. Ele pensou lá no outro lado, dentro do seu plano reencarnatório, eu vou para ajudar as pessoas curando. Ele sozinho vai fazer alguma coisa? De jeito nenhum.
tem que ter alguém colado com ele, que não é o anjo de guarda, que tem outra função, para fazê-lo cumprir o que ele assumiu de responsabilidade na justiça divina. Na 461 diz: os pensamentos nossos e os pensamentos sugeridos se sobrepõem. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o primeiro pensamento normalmente é nosso. E se a gente fazer aquilo que vem na nossa cabeça logo no início, a gente pode correr o risco de estar cometendo equívoco. E não é uma boa coisa. Lá na 464 do Livro dos Espíritos, é afirmado que, do jeito que um espírito bom transmite e sugere uma energia positiva, um espírito mau transmite e projeta na mente das pessoas um pensamento mau. A gente observa às vezes que tem pessoas que você não acredita no que ela está fazendo. Você diz: não é possível. Fulano, eu conheço muito bem Marco Polo, eu conheço muito bem o Nildo. E por que é que eles estão agindo dessa forma? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos para o tipo de espírito que nós vamos atrair, que nós vamos conviver com ele. Porque a projeção de um espírito no nosso pensamento pode ser fatal para nós. Eles projetam, a gente às vezes está fazendo sem saber nem o que está fazendo, ao ponto de, quando concluir o ato, alguém chegar: mas você foi capaz de fazer isso? Isso o quê? Eu fiz isso? Fiz não. Ele não tem registro mental. Se ele não tem registro mental, significa dizer que ele recebeu uma projeção mental através do pensamento de um irmão maldoso que está lá fora. Ele não precisa estar perto, não. Jorrou, aqui tem uma área chamada memória. Essa área absorve. Então você vê isso às vezes, como em alguns casos as pessoas serem questionadas se fez isso e dizer: eu não lembro. Não lembra porque não era você. Você estava totalmente dominado, vamos usar essa palavra do nosso dia a dia, totalmente dominado pelo pensamento de um estranho desencarnado. Então vocês estão notando os detalhes que a gente tem que se preocupar com o que nós elaboramos em nossas mentes, a partir de nossos pensamentos. Temos que tomar muito cuidado, e a gente nem sempre toma o cuidado necessário. Na questão 662, nós buscamos lá: pensamento e vontade representam o poder de ação de todos os espíritos. Olha que afirmação forte. Pensamento e vontade representam o poder de ação de todos os espíritos. Daí o cuidado que devemos ter com os nossos sentimentos e com o sentimento do próximo. Porque ele pode estar jorrando na nossa direção sem saber que está jorrando. A gente falou agora há pouco de você fazer e não saber que está fazendo. Aí você diz: mas eu nunca parei para meditar sobre esses detalhes, sobre mim mesmo. Porque na realidade o que nós estamos falando é de nós mesmos aqui. Porque o pensamento é nosso, é de cada um, é origem em nós. Quando ele fala de pensamento e vontade, aí você imagina quando ele adiciona a esses dois elementos o sentimento. Se o sentimento for bom, o ato é dignificante. E se não for bom, ele vai causar problema. É o que nós vamos ver lá na frente um pouco. Fomos para a questão 833 e 834. Que nos preocupa um pouco mais ainda. Quem tiver a vontade de pesquisar isso aí, pesquise. 833 e 834. É lá que é afirmado pelos espíritos que só Deus, olha a informação forte, só Deus pode intervir no pensamento dos espíritos e dos homens, os quais têm total liberdade e, logicamente, responsabilidade pelo que irradia pelos seus pensamentos. Só Deus. Eu posso dizer para
Marco Polo, não pense nisso não pense assim, ele asseverar para mim, não, mas está pensando. E agora? Como o pensamento não fala, não emite radiação perceptiva aos meus olhos, nem ao meu auditivo, é preocupante. Só Deus sabe. E até Deus só vai intervir se for para o bem do indivíduo. Se não for, existe uma coisa sagrada em todos nós: livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que quiser, literalmente. Porém, a cada um segundo suas obras, já dizia Jesus, vai responder por tudo que fizer. Que esteja ou não sob domínio. Quando a gente diz que esteja ou não sob domínio, a gente quer dizer o seguinte: vai ter casos que vai ter atenuantes perante a justiça divina. Se eu estou fazendo barbaridades por aí, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, mas eu estou sob processo obsessivo, tem alguém me induzindo a isso. Eu vou ter minimizada a minha responsabilidade perante a justiça divina, porque eu não estou só pensando, ao ponto de alguém responder por mim também. Isso mesmo. Quem causou essa indução mental em mim para eu fazer, e eu depois não tenho noção que fiz, eu vou responder, não tenha dúvida, mas de forma bastante atenuada perante a justiça divina. Mas ele vai agravar mais ainda a situação do espírito desencarnado obsessor. Vai agravar mais ainda. Vocês imaginariam como é que a gente ia trazer um assunto desse, pensamento e autodefesa, com essa visão que a gente está tendo aqui? Mas quando a gente estuda isso, a gente começa a ver que nós somos um potencial e não temos conhecimento desse potencial que nós somos, desse poder que nós somos. Eu vou pegar um exemplozinho simples. Alguém aqui aplica passe? Pois é. Você já imaginou o potencial que você tem? De passar a mão em cima de alguém, dando-lhe um passe dispersivo e fazer uma limpeza no seu campo, sem estar passando um pano, sem estar passando nada, apenas com o seu pensamento. Você já imaginou o poder que você tem? Talvez você não tivesse dado conta ainda desse poder que você tem. E quando alguém pede que você faça uma aplicação de fluido, que a pessoa está se sentindo enfraquecida, e você vai lá, jorra no seu timo, no seu coronário, seja onde for a indicação, e a pessoa sai do quadro. Graças a quem? Ao seu poder. Mas é só o seu poder e o poder de transformação que você acabou de ter. Do nada você transformar a energia em alguma coisa e passar para o outro. Do nada, teoricamente é do nada, eu estou apenas pensando. Lógico que eu não estou tão sozinho assim, num trabalho desse. O meu pensamento está normalmente orquestrado com outros pensamentos do mundo espiritual, mas a base do meu pensamento sou eu. A base do meu pensamento sou eu. São coisas interessantes que a gente não para refletir sobre isso. Infelizmente não para. E se parássemos, a gente tomaria um pouco mais de cuidado, até na hora de se preparar para uma tarefa como essa. Fonte impura, medicação alterada. Gênesis capítulo 14, item 31. Fonte impura, medicação alterada. Então, se eu não estou bem, pensamento mesmo tendo a vontade de fazer, o que eu jorrar, já que o pensamento não é apenas um pensamento, é energia.
é química, é energia, é fluido. Então eu tenho que tomar muito cuidado até na hora de aplicar um passe. Se eu discutir em casa com o marido, com o irmão, com o filho, com seja quem for, eu estou apto para chegar no centro e fazer a aplicação de fluido em alguém? Com certeza não estou apto. Tenha a hombridade, tenha a consciência que você não vai estar bem para fazer esse tipo de trabalho. Se não está, não faça. A lógica manda você se resguardar. Pode vir contra você? Pode. Aí você entra com o pensamento na lei dos fluidos. Aí você, na hora dessa, trabalhando, entra com o pensamento na lei dos fluidos. Os fluidos afins se atraem, os diferentes se repulsam. Isso, inclusive, qualifica a prece como algo fantástico. Quando feita com unção, quando feita com desejo sincero. Porque a prece é energia, a princípio, pelo pensamento, ele é sempre positivo. Sendo positivo, quando você ora, o teu campo magnético ilumina-se. Ao iluminar-se, você cria condições de repelência de tudo que é negativo. Daí a necessidade de orarmos antes de dormir e de pedir proteção ao nosso anjo de guarda quando acordar. Então, imaginando o poder do pensamento, como ele se trabalhado dentro das conexões da vida, como a gente vai longe com ele. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, chega a dizer o seguinte: o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, porque percorre todas as células, em especial as células do sistema nervoso simpático. Aí já é a explicação mais técnica, que mantém perfeito intercâmbio, sabe com quem? Com o sistema imunológico. Se o sistema nervoso simpático atua preparando o organismo para reagir a situações de medo, estresse, excitação e tantas outras situações, adequando aos demais sistemas. O que isso quer dizer? Quando eu estou numa situação de pensamento negativo, eu posso adoecer, porque essas energias negativas vão parar onde? No meu imunológico. E se vão parar no meu imunológico, vai de alguma forma desarticular as energias positivas que devem existir no meu sistema imunológico, para eu ter o quê? Saúde. Então, se eu não estou bem, o que é que vai acontecer com o tempo? Eu vou adoecer mais ainda, porque eu posso ter um problema que normalmente a doença já é um problema do espírito, não é a matéria é a ressonância dos meus problemas. A matéria, a princípio, quando eu não trago um problema kármico na matéria, porque se vem kármico, já tem lá o registro. Se já tem o registro, é questão de tempo e de oportunidade para aquele explodir na tua matéria. Mas se você não tem nada disso, por que ela adoeceu? Porque o espírito adoeceu. As emissões de pensamentos negativos fez com que sua matéria também adoecesse. Porque as energias que circularam pelas células danificaram a matéria. Isso mesmo. Você consegue perceber isso nos processos obsessivos. Fora de você, não precisa nem estar em você, fora de você. O irmão está lá 24 horas com raiva de você na tua direção. Ele está batendo no teu corpo? Tá não. Ele está te dando alguma martelada? Tá não. Mas com o passar do tempo você vai sentir. Porque as energias negativas que ele está jorrando no teu campo, se você não tiver força de repelência, o que é que vai acontecer? Ela vai repercutir. Pega pelo perispírito, vai repercutir na matéria. Nós temos canais de absorção
no coronário e temos aqui na boca do estômago, onde tem uma glândula chamada timo. Vai lá na internet, consulta que é glândula do timo, que você vai encontrar um bocado de explicação sobre isso. Ela tem poder de absorver e de repulsar energia. Então, visto por essa ótica, você tem que tomar muito cuidado também com essas coisas. Pensamentos positivos e estimulantes de Joana na obra Os Filhos de Deus enriquece todos os setores da vida onde se manifesta, e os negativos de deprimente entorpecem os ânimos e nos tornam amargos, nervosos, interferindo em nossos comportamentos. Portanto, nós vivemos e pensamos sempre consoante a onda vibratória que emanamos. E a emanação são nossos pensamentos. Eu estou sempre, quando eu vou para... Alô, meu amigo, como é que estão? Positivo? Negativo? Você já tiveram oportunidade de receber alguém cuja energia não te faz bem? Lá vem fulano. Misericórdia. Você não se sente bem com algumas pessoas por conta da energia. São as pessoas que você diz assim, vou botar o cabo, vou botar a vassoura com o cabo para cima lá de trás da porta. São invenções da cabeça, mas o seu pensamento está auxiliando esse processo. Seu pensamento está tornando-se repulsivo. De tal sorte que a pessoa vem e às vezes volta rápido mesmo, porque o seu pensamento está deliberando sobre o retorno. Não é a vassoura não, a vassoura não tem nada a ver com isso. Tadinha da bichinha, serve para limpar a casa. Mas você já jogou no ar energias repulsivas. E a pessoa não vai se sentir bem. Estão notando quanto é trabalhoso viver com os pensamentos harmonizados? Para os dicionaristas, o pensamento é uma atividade cognitiva que torna o ser humano racional, porque os animais não pensam. Você vai para os conceitos espíritas do pensamento, tem um aqui que é fantástico. É uma radiação da mente espiritual, definição do pensamento, constituído de natureza fluídica, que a gente não percebe, mas é. Por que a gente não percebe? Você vê o que está saindo da tua mão quando tu está aplicando o passo? Só o vidente. Mas você está soltando coisa. A prova é que está soltando coisa, que quando você pega um paciente que tem sensibilidade, ele diz, eu senti um alívio, eu senti alguma coisa. Isso mesmo. Ele diz para você que sentiu. Que ele tem sensibilidade para registrar isso. Essa sensibilidade para registrar isso estão muito bem circunstanciadas lá no item 164. Médios sensitivos ou impressionáveis. Item 164 do livro dos médios. Onde é dito textualmente por Allan Kardec, existem pessoas que têm a capacidade de registrar e qualificar os fluidos dos ambientes, qualificando como bom ou ruim. Isso mesmo, são pessoas que têm essa sensibilidade. Essas mesmas pessoas, elas são estritamente vulneráveis. E não é fácil você viver com você mesmo sendo uma pessoa sensitiva. Aí eu trago algo que transcende o pensamento, que é a questão das pessoas que têm essa sensibilidade, esse poder de registrar e qualificar as energias dos pensamentos, inclusive as existentes nos ambientes. Tem pessoas que não gostam de ir para mercado público. Tem gente que diz assim mesmo. Ou então fazer feira no dia que o mercado está cheio. Por quê? Não gosta de tumulto? Não. A variedade dos pensamentos que estão ali são as mais terríveis possíveis. E você não tem condição de ficar muito tempo. Então essas pessoas que têm essa sensibilidade, elas encontram muita dificuldade para conviver consigo mesmo, porque os fluidos que estão ali não são os melhores para elas. E como elas têm que se conviver com eles? Veremos lá no final. Radiação da mente espiritual, dotado de ponderabilidade e de propriedades químio-eletromagnéticas. Isso é o pensamento. Constituído de natureza fluídica, que configura matéria mental
viva em plástico. Só não podemos pegar. Mas se eu começo a pensar mal aqui na direção do meu amigo, você vai resistir se você tiver. E quem não tiver, que ocorre com muita frequência, você encontra relações, marido e mulher, aonde o marido bebe, fuma. A mulher é sensitiva, não bebe nem fuma. E quando o marido pensa em casa, e onde ele estiver bebendo, ela começa a passar mal em casa, antes dele chegar. Vê a força do pensamento. Ele não chegou ainda não, ele está lá, mas já mentalizou a casa. Vou chegar em casa, imagina um cara bêbado dizendo que vai chegar em casa para encontrar minha querida. Aconteceu com o Romero. Como? Com o Romero. Pois é, imagina uma situação dessa. Aí você, mulher, recebe um influxo dele. Poderia ser o contrário. Fosse a mulher que bebe e o homem que não bebe. Eu estou citando mulher porque a maioria do homem bebe. A maioria. E as mulheres estão agora seguindo o caminho que condenava no homem, bebendo também. A coisa está complicada por aí. Então, quando ele pensa, você começa a registrar em casa. Isso vale só para a esposa? Vale para filho, vale para tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque aí eu tenho o pensamento associado a fluidos químio-eletromagnético negativo da bebida dele. Ele, quando solta o pensamento, junto vai esse alcoolismo todo que está nele. Ou não vai? Vai. E é de tal sorte que quando chega em casa, não é só a mulher que passa mal não. Se tiver criança, a coisa complica também. Respeitado que nós estamos vivendo, a partir de 2000, podemos dizer assim, a fase de início do processo de regeneração do planeta. Isso significa dizer o quê? As crianças que estão vindo hoje para o planeta Terra, a maioria tem sensibilidade. E isso está definido, sabe aonde? No item 98 do Livro dos Médiuns, numa comunicação de Erasto, quando fala de fenômenos físicos de materialização. Ele deixa bem claro que as pessoas que têm esse poder de sensibilidade de registrar essas energias, elas são desprovidas. Vê o nome do treco que Erasto arranjou para a gente. Elas são desprovidas do invólucro refratário. Olha que nomezinho bonito. Foi o que ele arranjou, está lá escrito. É como se fosse uma proteção eletromagnética positiva, que uns têm e outros não têm. Eu chego até a brincar, a dizer que uns são plastificados e outros não, para a gente entender melhor. As crianças de hoje não são plastificadas, pronto. Ou seja, não dispõem desse invólucro refratário. Por não dispor, elas são ultrassensíveis. E onde é que está dito isso? Que vai haver essa mudança, que essas crianças vão vir de forma diferenciada. Vamos para a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Mas a obra de Manuel Filomeno de Miranda é recente. Tá bom? Não se conformou. Vamos para a Gênese, capítulo 18, Nova Era. Chega lá, dá uma lidadinha nesse capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese, para você entender o que é que nós já estamos vivendo e o que é que vai ser dos pais com essas crianças que vão vir daqui para frente. Pai que gosta de beber, às vezes ele é esposa, gosta de fumar, e a criança não tem condições nenhuma
de ficar junto. E já tem criança chamando o pai a atenção. Pai, o senhor não sabe que eu passo mal quando o senhor bebe? Por que o senhor bebe? Ou seja, é o filho educando o pai, invertendo os ponteiros. Estão entendendo isso aí, gente? Numa boa? Muito bem. Faculdade psíquica, o pensamento, instrumento do espírito que contempla os fenômenos cognitivos e intelectivos. O pensamento é condutor das ideias que dão sentido à vida quando movimentado, direcionado e formatado pela vontade. E a vontade? Que bicho é esse? Atributo essencial do espírito que permite as várias expressões do comportamento. É uma faculdade de representar um ato que pode ou não acontecer. É um fator essencial para uma vida emocional saudável e enriquecedora. Aqui, nesse enriquecedora, a gente vai lá na obra de André Luiz, chamada Missionário da Luz, em especial no capítulo 12, onde Manassés, fazendo uma explanação nesse capítulo 12, diz que, vejam o que é que Manassés inventou para a gente, as preocupações excessivas, que são pensamentos, com os sintomas patológicos, aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. As emoções, elas são advindas de quê? De nossos sentimentos, de nossos pensamentos, de nossas vontades, de nosso querer, de nossos sentimentos, sai por aí fora. Se eu tenho somente pensamento negativo, o que é que eu estou fazendo? Cavando minha própria sepultura, a partir dos meus próprios sentimentos, meus próprios pensamentos. Porque as energias que estão circulando em minhas células, oriundas de mim mesmo, estão me matando. Observe nas pessoas que chegam a uma determinada idade caindo os pedaços. É a matéria que está se fragilizando? Até certo ponto, sim. Que o espírito, a gente estava até conversando isso antes de começar esse trabalho. O espírito é imortal, mas a matéria é degenerativa. E quanto mais eu contribuo para essa degeneração, mais ela se fragiliza. Quando eu assumo uma postura de eu não sou doente, eu não vou estar pensando negativo. Por que eu vou estar construindo o meu próprio sofrimento com minha própria mente? Por que eu vou fazer isso? Então eu mudo um pouco as energias que circulam em mim. A tendência é eu adoecer muito pouco, mas muito pouco mesmo. Por isso tem gente que parece até que não vive na matéria, de tão saudável que é. A matéria é degenerativa, vai chegar um ponto que você vai resistir. Eu só recordo de Chico, citei esse exemplo para ele. Alguém chegou para Chico, já nos seus tantos anos de vida, no seu final de vida, Chico, por que é que você não continua fazendo suas psicografias? Ele com aquele jeito dele, eu até que gostaria, mas a matéria não responde. A matéria não responde. O espírito responde, mas a matéria não. A vontade é responsável pela transformação e direcionamento do ato mental, que em uma ação positiva ou negativa, construindo a qualificação da construção dos pensamentos. Aí a gente tem que tomar cuidado nos impactos emocionais nossos. Quando a gente está diante de uma situação, seja ela qual for, a gente tem duas reações: pensar sobre a coisa ou sentir a coisa. E isso define rotas diferentes de ação nossa. Imagine que você é acostumado a ir para um lugar, aí pegou um táxi e o táxi está cortando volta. O que é que você vai fazer? Esse cara está enrolando, está querendo mais dinheiro. É mais ou menos isso que ocorre? Porque você não pensou, você sentiu primeiro. E todo sentimento
em cima de qualquer ação, é uma atitude estritamente emocional nossa. Quando a gente deveria ser um ser racional. Para ser racional, eu teria que primeiro pensar, depois sentir. Eu faço o contrário. Primeiro eu sinto, depois eu penso. Isso vale para muita coisa? Vale para muita coisa. A tal ponto de você estar numa sala de trabalho e alguém olha para você e cochicha com alguém, o olhar foi uma casualidade, mas você diz, aquela pessoa está falando de mim. Sentimento puro. Você está dando uma expressão emocional diante da ação da pessoa que está lá olhando para você. Ela pode estar dizendo isso de você e você não estava falando dela. Jesus tinha tanta consciência que a gente deveria tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque ele vai refletir no nosso pensar, que é a nossa razão, e no nosso sentir, que é a nossa emoção. O que é que aconteceu quando aquele soldado soltou umas pilérias, vamos dizer assim, para Jesus, que Pedro puxou a espada e desceu por a orelha do cara? Pedro foi o quê? Razão ou emoção? Emoção pura. Emoção pura. E quantas vezes nós fazemos isso? Em vez de pensar, nós sentimos. Em vez da emoção, que é estritamente intempestiva, a gente deveria raciocinar. Por que é que ele fez isso? Vamos tentar resolver? Não, a gente parte para a emoção. Aí Jesus fez a intervenção na hora, sabendo quem Pedro era, fez a intervenção na hora, foi lá e curou, numa boa. Isso leva a gente, no pensar, a questão da paixão. A paixão é uma coisa racional ou emocional? Estritamente emocional. Que conclusão que a gente chega quando faz a leitura lá no 907 do Livro dos Espíritos? Se casar fosse um ato racional, sabe quantas vezes a gente casado? Isso vale para as mulheres também, viu? Nenhuma. Isso mesmo. Porque você ia contabilizar todas as consequências, boas e ruins, daqui para frente. No emocional, o que é que você diz? Mãe, não se meta que eu estou apaixonada. Acabou-se. Emoção pura você. Emoção pura. Sua mãe, que é razão, está vendo detalhe na relação, seja homem ou mulher, que está vendo que vai dar errado. Está vendo que esse comportamento que a pessoa está tendo não é ideal, mas você, enseguecido pela paixão, que é estritamente emocional, você é capaz de dizer para a mãe, sem pensar, deixe que o problema é meu. E lá na frente, lá vem chorando, e mamãe vai dizer o quê? Eu lhe avisei. Eu lhe avisei. Isso ocorre, gente, muito pior do que a gente pensa. Pensamento positivo e negativo, todos eles interferem no nosso organismo. A começar pela célula do nosso perispírito. Começar pela célula do nosso perispírito. Como o nosso perispírito é o vestuário maior do espírito, o que o perispírito resistar vem para a matéria como ressonância. Vem para a matéria como ressonância. Aí eu vou sofrer as consequências. No cérebro também acontece a mesma coisa. Aí vem a questão da conduta mental e seu papel. A conduta mental expressa o nosso nível evolutivo, encarregando-se de produzir bem-estar ou mal-estar, saúde ou enfermidade, alegria ou tristeza, sempre como resultado da faixa vibratória em que permanecemos ou vivenciamos. Então vocês observem quanta coisa. Isso aqui é uma explicação técnica de Joana. Explicação técnica. Só que diante dessa explicação técnica, nem sempre a gente consegue internalizar algo que nos defenda, mas tem sim como nos defender. Eu digo porque a gente, com jeitinho, a gente muda. O problema é que quando você não reage, que a reação, o nome já está dizendo, agir é racional, reagir é emocional. Quando você, diante da situação, reage e não age, você vai cometer algum transtorno com você mesmo. E esse transtorno pode lhe levar a ter problemas sérios. Porque se a vontade exprime
movimento, direção, qualidade dos frutos, gerado em si ou existente no ambiente, ele vai formar no ambiente, pode ser seu ou caseiro, o que a gente chama de psicosfera, aura, halo energética, atmosfera eletromagnética. Isso, inclusive, está muito bem circunstanciado na Revista Espírita de maio de 1867, num material chamado Atmosfera Espiritual. Muito bem circunstanciado. É um texto fantástico para a gente aprender a entender como é que isso acontece. Os fluidos, por sua vez, se apresentam de forma eterizada, são esses que estão aqui dentro, que a gente não vê, ou de forma materializada, que a ciência também explica. Os fluidos positivos, como é que a gente encontra os fluidos positivos? Agindo com bondade, com benevolência, com amabilidade, com caridade, com doçura, simpatia, concordância, cordialidade. A gente age assim o tempo todo? A pergunta é essa. Quando a gente age assim, os fluidos são sempre positivos. E por ser positivo, nós geramos força natural de atração. É o positivo com positivo. Eu adoro chegar perto do meu amigo negro. Porque o negro está sempre com coisas positivas. Mas se negro fosse daquele que, rapaz, eu não sei não, viu? Fulano, mas tu já viu como fulano fala mal dos outros? Ele quem está falando já. Ele quem está falando mal. Aí vem ódio, inveja, ciúme, egoísmo, violência, hipocrisia, antipatia, indiferença. Fluidos negativos. Por sua vez, esses fluidos geram o quê? Força de repulsão. É quando você não quer a presença de amigo. Tem sala de trabalho que você, tendo uma sensibilidade mais aguçada, você não gosta de frequentar. Dentro da empresa onde você trabalha. Eu vou ali, não me sinto bem. Eu vou ali, não me sinto bem. Você não sabe nem explicar o porquê. Mas você diz, eu vou ali, não me sinto bem. Não sei porquê. Do ponto de vista físico, é o que acontece conosco quando estamos trabalhando na área de paz. Porque qualifica-se como excitante, calmante, penetrante, adstringente, irritante, neutralizante, ativante, cicatrizante, dulcificante, tóxico, reparador, reconstituinte, sedativo, anestésico, dispersivo. Estudie a partir do poder mental. Você é capaz de fazer tudo isso. Você usa o seu poder da mente, seu pensamento, não sabe nem quando está usando. Quando você diz, meu pai, me dá calma. Você está acionando o quê? Teu pensamento. Que tal daqui para frente, já como forma de autodefesa, a gente começar a pedir ao pai, porque o pai vai acionar quem? Nosso anjo de guarda. E por que não pedir direto para ele? Imagine quando você estiver agitado ou diante de pessoas agitadas, você chegar mentalmente, elaborar um pensamento para o anjo de guarda dele e pedir que o amigo espiritual do nosso irmão, o protetor dele, jorre fluidos calmantes. Isso mesmo, fluidos calmantes. Estou andando na rua, recebi um impacto fluídico, porque tem sensibilidade para registrar isso. Quem não tem, não vai registrar nada. Toma até uma garrafa de cachaça, não vai sentir nada. Mas quem tem, o cheiro da cachaça já mata ele. O cheiro, precisa ir muito longe. O que é que eu posso fazer com o meu anjo de guarda na hora dessa, se eu estou no ambiente onde eu não estou me sentindo bem? Mentalize seu anjo de guarda e peça a ele o quê? Pelo seu poder mental, fluidos neutralizantes. Isso é autodefesa. Isso é autodefesa. Eu estou cochilando, peça fluido ativante e reanimante. Isso são poderes nossos mentais. Mesmo o corpo estando fragilizado, dentro do processo de... ele está ali vivenciando o que a gente chama de digestão. E normalmente dá sono mesmo. Entendeu? É natural o organismo ressentir esse processo. Mas mesmo assim, se eu firmar o posicionamento mental, que eu não vou ficar com sono, eu não fico com sono. Senão a gente não conseguiria trabalhar 24 horas, como muita gente trabalha, seria obrigado a dormir o tempo todo. Tipos de fluidos vitais, magnéticos, sustenta essa matéria. Ele é um fluido elétrico animalizado.
Sofre modificações? Sofre. Só que ele depende de minhas ideias e de minhas emoções. Esse fruto que eu carrego, que alimenta a minha matéria. Por isso que eu adoeço, quando eu não conservo bem. Os ectoplasmáticos, tem gente que tem um poder fantástico, até de fazer efeito físico. Ele não sabe nem explicar porque a porta está batendo sozinha dentro de casa, porque as coisas estão caindo sozinhas dentro de casa. Ele está produzindo, ele é um médio de ectoplasmia, é um médio de efeito físico. Só que esses personagens, diante desses fluidos ectoplasmáticos, eles podem ter náusea, vômito, dor de barriga, diarreia, empachamento, flatulência sem explicação, sonolência, sudorese, bocejos, espirro. Está numa reunião, aí começa. Isso na segunda-feira principalmente, né? Ele é um sensitivo, chega na segunda-feira, tem um bocado de gente ali que tomou uma asinha no final de semana, e você está assimilando. E a primeira coisa que acontece é o quê? O organismo está botando para fora as energias que você está absorvendo. E uma das formas de botar, espirrando, ou não. Aí do chefe pergunta: meu filho, você não dormiu não, meu filho? Dormiu, mas ele tem sensibilidade o suficiente para estar botando para fora. E tem os eletromagnéticos, esses são mais pesados porque são elétricos. Eles causam tonteira, insônia, cefaleia, alteração de pressão, movimento involuntário, irritabilidade, dor nas articulações, pressão intracraniana, dor na nuca e sai por aí afora. O que é que eu tenho que fazer então para começar a me proteger? Para a gente esgotar aqui o tempinho. Alguns cuidados. Se eu tenho consciência que eu tenho um pouco dessa sensibilidade para registrar os pensamentos, as energias dos pensamentos existentes nos ambientes, ou até na minha direção, eu não devo sempre sintonizar nem mentalizar diretamente pessoas que se encontram desequilibradas, perturbadas, obsedadas, esteja próximo ou doente, ou distante. Por quê? Eu vou atrair. O que é uma incorporação mediúnica? O espírito está ao teu lado? Necessariamente não. Às vezes eu vou buscar lá onde ele está. Só pensando nele, força de atração, ele vem parar no meu campo. O doutrinador começa a conversa, aquela coisa toda, vem o passista, etc, etc. Diante de uma situação fluídica negativa, eu tenho o quê? Eu tenho Deus, Jesus, os espíritos celestes, e em especial meu anjo de guarda. Utilize bem seu anjo de guarda. E ainda tem o seu poder de manipulação fluídica. Como assim? Se eu estou irritado, o que é que eu tenho que pedir ao meu anjo de guarda? Fluido calmante. Se eu tomei um choque eletromagnético, pelo pensamento eu peço ao meu anjo de guarda que neutralize. Citando meu amigo ali, se eu estou cochilando, não queria estar cochilando numa reunião, fluido ativante. Peça ao seu anjo de guarda fluido ativante, abre os olhos, fique. Auxilia o seu anjo de guarda para ele derramar e fazer efeito. Senão não faz efeito, porque você não está colaborando. Finalmente, para a gente encerrar, a prece. A prece, você muda totalmente o ambiente. O poder da prece é fantástico, a gente não tem a dimensão. Uma prece feita com unção, ela muda totalmente o efeito fluídico do ambiente, porque ela tem a capacidade de modificar as moléculas do ambiente. Uma prece tem essa capacidade. Outra é a questão da transformação moral. Não adianta eu estar fazendo prece e continuando fazendo as mesmas besteiras de sempre. Eu tenho que modificar alguma coisa. E essa mudança é moral. E outra coisa é o Evangelho. O Evangelho a gente tem que ler sim. Fique com medo não. Eu já cheguei a dizer para as pessoas o seguinte: mas você está no trabalho? Eles dizem: mas como é que eu vou ler? Eu tomei um choque, preciso ler o Evangelho, mas eu estou no meu trabalho, boto debaixo do braço e vou para o banheiro. Eu nunca vi os espíritos dizer que não ia lhe assistir porque você está no banheiro. Nunca. O vital informação. Vai lá, dê uma leitura do Evangelho, faça uma prece, peça ao Senhor de guarda que isole, já que você não vai conseguir mudar o fluido do ambiente, que é muito denso, você sozinho não muda. Mas pelo menos mude o seu e crie força de repelência natural. Fazendo isso, você está educando sua sensibilidade, disciplinando e exercendo ela com Jesus, sendo um ceareiro raramente que adoece.
porque nunca está sozinho. Que Deus nos auxilie hoje e sempre. A gente agradece aqui a presença do Naelson, né, os esclarecimentos que ele nos deu, e também lembrando que esse mês de agosto é aniversário do grupo aqui do Área de Lacerda, né, que vai completar 33 anos. O mês de comemoração começa hoje, né? E é isso aí, é um motivo de agradecimento para a gente que, assim que se afiniza com a doutrina espírita, que existe um grupo já há 33 anos que permite a gente, pelo menos uma vez por semana, estudar, aprender um pouco com quem traz uma palavra, né, para a gente. E para finalizar o trabalho, eu vou pedir a Naelson para fazer a prece de encerramento. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a equipe de Maria Santíssima, seus venerandos colaboradores do bem, nossos anjos de guarda, o anjo de guarda dos irmãos aqui presentes. Nós rogamos e agradecemos a existência desse grupo, que completando 33 anos, possa ele, Pai, se manter firme para ir suavizando o sofrimento nos corações daqueles necessitados que ombreiam conosco nesse trabalho de esclarecimento. Pai, deixa a tua luz para que possamos brilhar um pouco conosco mesmo. Muita paz para todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e agradecendo a assistência espiritual que recebemos, pedimos a permissão para dar a palestra da tarde, o estudo da tarde hoje por finalizado. Que assim seja.